Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Autismo na Prática com Rodrigo Brunel. Eu vou conduzir você em uma jornada cheia e repleta de perguntas e respostas. E eu tenho absoluta certeza que pelo menos uma resposta que eu vou trazer ao longo dessa aula vai contribuir de alguma forma com a sua jornada. Assista esse vídeo até o final, você não tem nada a perder. Eu tenho aqui dezenas de perguntas que os meus participantes fizeram para mim lá no evento presencial em Ilha Solteira, interior de São Paulo. Essas respostas aqui vai ajudar você. Faz o seguinte também, antes de a gente já entrar nas perguntas aqui, pega esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Coloca no grupo do WhatsApp, compartilha lá nas redes sociais. Juntos somos mais fortes. Evite de se esquecer. Se inscreva aqui no canal. É de forma gratuita, você não paga nada, então se inscreva aqui que vai ter vários conteúdos aí que vai ajudar você ao longo dessa jornada do autismo na prática. E o objetivo aqui também, eu já fiz uma leitura das perguntas em si, se eu me aprofundar, ou melhor, se eu me alongar muito nessas perguntas aqui, vai dar um conteúdo aqui, vai dar uma jornada de 10 horas aqui tranquilamente. O objetivo é ser pontual e objetivo nas respostas, sem muitas delongas, porque senão vai dar 10 horas aqui de vídeo e você não vai assistir até o final. Deixa isso aqui, dá uma formação para um outro momento. Vamos lá, vamos para a pergunta número 1. Rodrigo, na sua experiência, qual é o maior desafio real da inclusão de crianças autistas na escola e o que ainda precisa mudar com urgência? A minha resposta é o seguinte, a maioria das pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo não estão preparadas para correr 42 quilômetros. Imagina só, se do nada eu chego e falo assim, é sua obrigação, amanhã de manhã cedo, você fazer 42 quilômetros comigo. Rodrigo, mas eu não consigo correr nenhum quilômetro. Foda-se. Eu quero que você corra 42 quilômetros comigo. E para piorar a situação, vai que saia uma lei aí que tem que direcione que você no dia seguinte, ou melhor, que toda a semana, pelo menos uma vez, você vai ter que correr uma maratona, 42 quilômetros. Você já se imaginou o prejuízo que isso vai dar para você? Talvez você consiga correr, mas a maioria das pessoas aqui, 90% das pessoas que estão assistindo aqui, não consegue, não estão preparadas. Não é que não consegue, precisa uma preparação. Precisa fazer uma base. Algumas vão levar 6 meses, algumas 3 anos, algumas 5 anos. Mas a maioria não estão preparadas. E aquelas que se submeterem a fazer esses 42 quilômetros vão ter consequências. Quem está entendendo essa minha analogia? Quem está entendendo, escreve aqui. Estou entendendo, Rodrigo. Por quê? O que acontece? Agora trazendo aqui para a prática. Quem já pegou o gatilho aqui, show de bola. Mas o que eu quero falar aqui? Na prática, para quem está sendo importante essa inclusão lá no ambiente escolar, ou num clube, ou em qualquer outro lugar para crianças autistas? Está sendo importante para quem inventou a lei. Sei que é um conteúdo polêmico aqui. Está sendo importante para quem inventou a lei, está sendo importante talvez para os líderes, gestores, está sendo importante para a rede social, está sendo importante para a mãe, para o pai, para o familiar. Mas a pergunta é, e para onde a gente precisa olhar? É para aquela criança, é para aquele jovem autista. Será que está sendo importante para ele? Para nós está sendo importante, mas para ele. A pergunta deve ser feita, é para ele. Está sendo importante? Ele está preparado? É o momento? Isso é bom para ele? Na teoria todo mundo quer, eu quero saber na prática. Quem entendeu a linha de raciocínio da maratona já consegue concluir aonde eu quero chegar aqui, certo? Precisamos olhar mais para essas crianças, para esses jovens autistas. E a maioria deles não estão preparados. E não é o momento. Eu sou uma responsabilidade aqui. Vai ter gente descendo a lenha. Mas eles não estão preparados e não é o momento para estar lá dentro do ambiente escolar. Porque daí ficam lá sofrendo. É durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não aprende. Ficam cumprindo tabela. Para quê? Só para dizer que, meu filho está na escola. Fulano está na escola. Eu consegui aqui com direito colocar aquela criança na escola. Eu como um líder comunitário. Ei, mas ele está aprendendo alguma coisa? Está sendo confortável? Está sendo desconfortável para aquela criança. É uma tortura todo dia ir para a escola. É uma tortura para aquela professora, ela é mais capacitada do mundo, mas ela já não sabe mais o que fazer, ela está cansada, está desgastada. É preciso fazer o quê? Recuar. Levar essa criança para um trabalho de forma individualizado, para daqui 6 meses, daqui 1 ano, ela poder ir para a escola ou para uns grupos maiores. É preciso olhar de forma individual. Pegou a sacada? Vamos lá para a próxima, sem se alongar muito aqui. Andar de ré
é indicativo para autismo? Eu vou trazer aqui duas respostas. Não é para você rir, não. Por quê? O que acontece? Situação número 1, andar de ré não é questão de diagnóstico. Ah, ele está andando de ré. É um pretexto para um laudo? Não. Mas talvez tenha outros comportamentos semelhantes em si que vão levar a um possível diagnóstico, mas não quer dizer que é sobre o andar de ré. E outra coisa, aqui para você entender, se lá no diagnóstico médico em si, ele ampliar muito, daqui a pouco, por exemplo, se você começar a piscar muito com o olho direito, você pisca 2 vezes mais com o olho direito do que com o olho esquerdo. Você é autista. Você gosta só de pão integral, você é autista. Você gosta só de suco de uva, você é autista. Então, se ampliar muito, todos nós que estamos assistindo esse vídeo aqui vão receber um diagnóstico de autismo. Então temos que ter muito cuidado nessa questão de não pegar só um detalhezinho e dizer, não, isso aí é coisa de autista. Não. E outra coisa, precisamos ir a fundo, além do andar de ré, tem outros comportamentos? O que você notou de diferente naquela criança, na parte do comportamento, na parte da socialização, de interpretar, realizar atividades? Você precisa olhar para isso também. Vamos lá. Como lidar com a criança que se desregula e tem autolesão? E tem uma outra pergunta que eu vou emendar também. Como lidar com uma crise? Como lidar com uma criança que se desregula e tem autolesão e como lidar com uma crise? São 3 perguntas. A pergunta é, a resposta é, se eu ensinar aqui para você uma técnica, você vai aplicar hoje, você vai aplicar amanhã quando acontecer a crise, você vai aplicar lá na semana que vem quando acontecer uma automutilação, você vai ficar aplicando e você não vai resolver o problema. Sabe por quê? Porque a gente precisa trabalhar onde? Na causa. A pergunta aqui, vamos lá, vamos trazer uma por uma. Como lidar com uma crise? A resposta é, o que você aprendeu com essa crise agora? Porque a crise está acontecendo. Não tem muita coisa o que fazer. E se eu ensinar uma técnica para você aplicar aqui agora, amanhã, na hora da crise, você vai aplicar de novo, lá na semana que vem de novo, o ano que vem de novo, e você vai falar assim, Rodrigo, eu não aguento mais aquele aluno. É crise todo dia. Claro, você não trabalhou na prevenção. E se você trabalhar na prevenção, eu tenho certeza que você vai gastar menos energia, você vai conseguir resolver com mais facilidade do que atuar na crise. Então, trabalhe na prevenção e faça perguntas. O que levou aquele aluno a desenvolver essa crise? O que aconteceu nesse ambiente que ele se desregulou e ele entrou em situação de crise? É ali que você deve trabalhar. E outra coisa, busque aprender em cada crise. Cada crise que acontece, busque aprender. Por que ele entrou em crise? O que aconteceu aqui no ambiente? Foi aquele momento que o coleguinha não compartilhou o material com ele? Foi aquele momento que o coleguinha pegou o material da mesa dele? Foi o momento que o coleguinha foi lá e deu um abraço, deu um toque aqui nele? É ali que você deve olhar e não trabalhar diretamente ali na crise. Porque senão ali você vai gastar energia pra caramba. Quem fazer isso, de começar a trabalhar na prevenção, vai conseguir ter mais praticidade, vai ter mais leveza, vai gastar menos energia no dia a dia e vai conseguir resolver aí o máximo de problemas possíveis. E aqui também a criança, como lidar com a criança que se desregula, que tem autolesão, automutilação. Você vai trabalhar na prevenção. Ele está se automutilando, ele está batendo a cabeça na parede. Por que ele está batendo a cabeça na parede? Rodrigo, é porque eu não deixei ele lá no banheiro. Então você já entendeu que a consequência de não deixar ele no banheiro fez com que ele batesse a cabeça na parede. Então você não vai trabalhar diretamente no bater a cabeça na parede e conter toda aquela situação. Você vai desenvolver uma estratégia para ele compreender e lidar com aquela talvez frustração de não ir no banheiro naquele presente momento, porque tem um combinado e tem que ficar aqui no espaço, e no ele ficar aqui no espaço, ele ficou no tempo ocioso e nesse tempo ocioso ele bateu a cabeça na parede. O que você deveria fazer? Falou para ele não ir no banheiro porque não é o momento ideal. Ok. E o que ele vai fazer agora? Interte ele com alguma atividade. Dá uma função. Não deixe ele no tempo ocioso. Essa é a ideia. Ocupar aquele tempo todo porque você quer levar ele ao banheiro daqui 5 minutos. Não é agora. Então, nesses 5 minutos, ele está batendo a cabeça na parede. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ocupar ele com alguma atividade. Talvez até trazendo para a zona de conforto, fazendo uma atividade pela qual ele goste de realizar. Ele gosta de brincar de carrinho, alguma coisa nesse sentido. Beleza, é melhor colocar ele ali no carrinho
para ele tolerar e aguardar esse tempo de 5 minutos, do que você, não vou dar carrinho. Aí ele vai lá e bate a cabeça na parede. Então aí dá um grande problema. E da mesma forma, a questão de se desregula. O que fez ele desregular? Foi a temperatura ambiente? Aqui o ambiente está fechado, está abafado, o ar-condicionado não está ligado. É um ambiente fechado, fez ele se desregular, fez ele ficar agitado. Você não trabalhou uma previsibilidade? Chegou aqui, já colocou ele no auditório com 100 crianças. Opa, foi um choque. Preciso fazer uma preparação. Então você tem que trabalhar lá na prevenção. É ali que está o grande segredo e o grande resultado. Veja só que interessante essa pergunta. Como explicar de maneira mais gentil para a família da criança que temos suspeita de autismo? Primeiramente, você vai deixar o seu ego e o seu orgulho de lado. Você quer resolver esse problema? Você quer ajudar realmente essa família? Porque se você não quer ajudar, você vai fazer o seguinte, faz o que a maioria dos profissionais fazem. Mãe, o seu filho está apresentando esse comportamento. E eu não quero dizer nada, mas eu acho que é autismo. É melhor você levar lá naquele psiquiatra, é melhor levar lá naquela psicóloga, melhor levar lá naquele médico lá. Aí aquele profissional cheio de orgulho, né? Eu falei pra mãe, eu falei. E isso não vai ajudar nada. A mãe é capaz de tirar essa criança do seu atendimento, da sua escola em si. Evita de fazer isso. O que você vai fazer? Foque ao longo de 6 meses. Tem aqueles pais que vão aceitar, tem aqueles pais que não vão aceitar e tá tudo certo. Tá tudo bem. O que você precisa fazer primeiramente? Eu sei que você sabe. Talvez você não dá diagnóstico de autismo, mas com a sua experiência ao meio de crianças, aquela criança ali, se de atrás de um diagnóstico, ela vai receber o diagnóstico de autismo. Ok, guarda isso para você. Porque tem pais que vão aceitar, tem pais que não vão aceitar. A maioria não vão aceitar. Porque a maioria dos profissionais estão falando de forma errada. Estão falando igual eu expliquei ao início aqui. O que acontece? Você precisa primeiro gerar essa conexão, se aproximar desse pai, para ver se ele está aberto, dessa mãe, para ver se ela está aberta a receber informações. Comece compartilhando alguns pequenos progressos. Mamãe, hoje ele conseguiu fazer essa letrinha, hoje ele conseguiu brincar de bola, hoje ele conseguiu fazer isso, fazer aquilo. Em casa, ele está fazendo algumas atividades assim também. Primeiro você traz os resultados, não traz problema, porque dentro de casa a mãe está cheia de problema. Traz os resultados primeiro, mesmo que seja pequenino. Traz esses pequenos resultados, gera conexão, deixa passar 1, 2, 3, 4 semanas, vai sentindo essa mãe e esse pai. Você vai compartilhando mais, vai perguntando dentro de casa, e aí, como é que está sendo? Como é que está sendo a evolução? Está conseguindo fazer alguma atividade? Além da escola, ele está fazendo alguma atividade fora? Faz alguma atividade, alguma oficina, alguma escolinha de futebol, ou dança, vôlei, xadrez, qualquer outra coisa, desenho, pintura, dança, enfim, faz essas perguntas. Pai, como é que está no dia a dia? Tá tendo alguma dificuldade? Deixa ele trazer primeiro essas dificuldades e aí você vai alimentando. Porque se você focar somente aqui em uma única partida de futebol, esquece, você vai perder. Você pode até ganhar, mas vai perder o campeonato. Foca no campeonato, elabore as estratégias, busque gerar conexão, controle a sua ansiedade, deixe o orgulho e o ego de lado. E aí no momento exato você fala, pai, olha só. O que você acha da gente potencializar o resultado do seu filho? Lá, abrir umas vagas, tem um projeto lá em tal local na cidade, que eles que tem profissionais, tem terapeutas, e vai ser legal você levar o seu filho para a gente ver a questão de como está a evolução dele. Aí você meio que terceiriza esse pepino para outro profissional. Porque muitas vezes, a maioria dos pais não vão ouvir a professora lá do ambiente escolar. Não, mas se é um médico que vai falar, um psicólogo, um outro profissional, eles vão aceitar. Mas mérito seu, porque você foi devagar. E aí, daqui a pouco o pai vai falar assim, poxa, muito obrigado pela indicação, porque você respeitou. E é isso que você precisa fazer. Vamos para outra pergunta aqui. Como intervir pedagogicamente quando a criança apresenta um hiperfoco? Quem tem hiperfoco aí? Trocando de interesse muito rapidamente. Olha, não somente... Vamos terminar aqui primeiro. Trocando de interesse rapidamente e manifesta crise com agressividade física quando aquele objeto ou atividade perde o sentido para ele.
Estamos num momento aí que a maioria das crianças, você faz uma atividade, a atividade não é atrativa para ela. Por quê? O que é atrativo? É aqui, ó, Reels, celular, shorts. Durante 1 minuto, vê 2, 3, 4, 5 vídeos. E aí vai fazer uma atividade. Você elabora uma baita atividade ali, que vai trazer um grande resultado. E ele tem que ficar 8 minutos. Não vou falar nem meia hora, 8 minutos na atividade. É desconfortável. Não vai gerar tanta dopamina que nem um celular aqui, a quantidade de vídeos iria gerar no dia a dia dele. Mas o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Trabalhar a persistência. Ou melhor, primeiramente, ficar lidando com a matemática. Bem, eu coloquei ele para fazer uma atividade, ele fez uma atividade com o carrinho, e ele ficou 5 segundos. Ok, 5 segundos, perdeu o interesse. O que você vai fazer? Nessa situação, começar a brincar com a matemática. Agora vamos fazer atividade. Eu tenho que elaborar uma estratégia aqui para fazer ele ficar 8 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Faz um planejamento de 3 meses. Agora ele consegue ficar no máximo 20 segundos com aquele mesmo hiperfoco, aquela mesma atividade. Meu objetivo daqui a 3 meses é fazer ele ficar 5 minutos, 10 minutos. Brincando, permanecendo naquela mesma atividade. Essa é a ideia, porque agora você tem tempo, 3 meses. Você não vai focar só numa aula, porque senão você vai ficar frustrado, vai ficar frustrada. Então o que você vai fazer? A ideia é, por exemplo, você vai pegar um carrinho. Ele tá com um carrinho de Hot Wheels. Ele tá com um carrinho e ele tá brincando aqui, ó, passando na mão, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Deu 1 minutinho, ele perdeu o interesse. Aí já entra a situação de crise, aquela questão toda. Ele já quer ir lá mexer no sistema de som, ele já quer ir lá pegar um bonequinho, ele já quer pegar uma outra coisa porque acabou o interesse. Mas antes dele ir, presta atenção. Ele tá aqui com o carrinho, perdeu o interesse. Agora ele quer ir lá no armário. Esse armário fica a 5 metros de distância. O que você vai fazer? Ao invés de ficar de braços cruzados e deixar ele até lá o armário, você vai fazer o seguinte. Cadê? Você vai fazer o seguinte. Nesse meio caminho, e daqui até lá ele leva 5 segundos, você vai pegar esse carrinho e colocar dentro da camiseta dele, por exemplo. Opa, o carrinho caiu dentro da camiseta. Aí ele vai ter que tirar, porque isso ali vai incomodar. Ou você pega e coloca o carrinho na mão dele. Agora pega o carrinho aqui e pega na mão aqui do tio Rodrigo e vamos lá guardar o carrinho na garagem. Dá uma função. Ocupa aquele tempo ocioso. 2 coisas. Evita de ficar de braços cruzados a hora que terminou o interesse e deixar ele entrar numa situação de crise, e evita dele terminar aquela atividade, perder o interesse e já ir lá pro armário pegar um outro objeto. O que você vai fazer? Ocupar esse tempo ocioso, dar uma nova função, mesmo que seja aleatória. Igual eu falei, terminou a atividade, ele já está começando a nhenhenhê, querer entrar em situação de crise, o que você faz? Pega aquele carrinho e coloca dentro da roupa. Talvez isso vai se incomodar, ele vai ter que tirar o carrinho. Mas para aí, eureka, você ganhou com isso. Porque você está fazendo ele tocar no carrinho durante mais uns 10 segundos. Que ele está tirando aqui da roupa. E aí caiu no chão. Coloca de novo. 2, 3, 4 vezes. Depois dá uma outra função. Pega o carrinho e agora vamos colocar lá na garagem. Ele está fazendo atividade com um carrinho azul, agora dá um carrinho verde. Agora dá um carrinho um pouquinho maior, um pouquinho menor. Traz carrinhos de diferentes níveis em si, crie variações. Ele tem um princípio da variedade. Princípio da variedade, escreve aqui abaixo, princípio da variedade. O princípio da variedade ele quer coisas novas a todo momento, quer estímulos novos a todo momento. E só que ele não sabe lidar com a frustração. Ou melhor, muitas frustrações estão acontecendo porque você não quer dar um novo estímulo para ele, você está criando uma barreira. Não vai. Então aqui ele está tendo o princípio da variedade. Beleza, o princípio da variedade ele quer o carrinho, daqui a pouco já quer o boneco, daqui a pouco já quer o lápis, daqui a pouco já quer dançar, daqui a pouco já quer isso. Enfim, durante 1 hora ele quer múltiplas coisas. E o que a gente tem que fazer? Então, já que ele tem essa variedade, eu vou trazer a variedade para dentro do carrinho. Trazer 5, 10 tipos de carrinhos diferentes, tamanhos e cores e funções diferentes, e eu começar a trazer dar funções diferentes. Esse carrinho, ele passa na mão. Esse carrinho número 2, ele pega e coloca dentro de uma garrafa. Esse carrinho número 3, ele pega e coloca debaixo de uma caixa de papelão. Esse carrinho número 4, ele pega e coloca numa garagemzinha. Esse carrinho número 5, ele joga, ele arremessa, enfim, você vai criar uma variedade.
de estímulos com aquele mesmo carrinho. E assim você vai replicar. Daqui a pouco, quando for atividade com dinossauro, que ele está com hiperfoco, por exemplo, você vai criando variedades. Porque naquele repertório inicial, ele ficava no máximo 20 segundos, já dispersava. Agora, aqui nesse repertório, ele já está conseguindo ficar 1 minuto. Ah, Rodrigo, mas de 20 segundos para 1 minuto é um baita resultado. A gente aumentou 3 vezes mais o tempo. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa agora comemorar. É isso que você precisa estar fazendo. Faz isso, replica hoje mesmo essa orientação. Como entender e desenvolver o manejo adequado das múltiplas camadas deste espectro? Eu desejo que você, que está assistindo esse vídeo, nesse exato momento, que tem um aluno autista, um paciente autista, que você tenha 2. Se você tem 3, que você tenha 6. Se você tem 10, que você tenha 20. Se você tem 50, que seus projetos prosperem, que você tenha 100. Sabe por quê? A questão é, a gente precisa trabalhar a experiência. A maioria dos profissionais estão fazendo curso, formações, e só que na hora da prática, porque estão pegando a teoria, aí beleza, eu tenho aqui 30 diplomas, mas na hora da prática, beleza, tá conseguindo fazer um manejo lá com um aluno, um paciente autista, tá dando certo ali, ok. Aí chega outro, não sabe o que fazer. Bah, Rodrigo, e agora? Eu vou ter que fazer mais curso. Não! Se chegou outro, tomara que chegue mais 2, 3, 4 para você. Você precisa ampliar esse repertório, precisa ir para a prática. E aqueles profissionais que estão só na teoria, que ainda não pegaram uma situação que envolve crise, que envolve agressividade, e você só vai saber o seu potencial, o seu talento lá no campo de batalha. A hora que acontecer uma crise. Não vem falar para mim que essas teorias que você faz de curso aí vai salvar a sua vida. Não. Você precisa ter essa conexão, ter essa vivência. Não estou falando para já ir lá e colocar a mão na massa, mas para se conectar em ambientes. Por exemplo, estou aqui no ambiente, tem um profissional. Aqui eu estou vendo o profissional lidar com aquele aluno que está numa situação de crise, aquele paciente que está numa situação de crise, e eu estou observando o que o profissional está fazendo, aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando certo. Eu estou observando os comportamentos daquele aluno, ele tá batendo a cabeça na parede, ele tá se mordendo, se automutilando, beleza, tô tendo essa vivência em si, tô tendo essa proximidade, tem barulhos, tem sons, tem grito, eu vou num outro ambiente que tenha outros, que tenha crianças menores, que tenha adolescentes, adultos, que estão passando por essas situações, para mim absorver a prática, para mim conseguir visualizar, e não ficar aqui só no livro, não ficar aqui só numa aula online, eu quero que você vá para a prática. A minha orientação vai para a prática, que é ali que você vai aprender bastante. Eu tenho absoluta certeza disso. Talvez não vai fazer sentido para você agora aqui, mas lá na frente você vai me agradecer. Essa pergunta aqui a maioria das pessoas vão se identificar. Criança que nem sempre atende quando é chamado é indicativo para autismo? Não é critério para autismo. É igual aquela questão assim, não olha nos olhos. Mas vamos falar aqui, não vamos misturar ali a questão de olhar nos olhos. A resposta de novo, perguntando, a criança que nem sempre atende, quando é chamado, é indicativo para autismo? Não é pretexto para autismo. A resposta que momento que você está chamando essa criança? Qual é o momento? Rodrigo, como assim? Eu vou trazer uma situação de um familiar meu. Tem momentos que eu chamo, vem cá, vamos fazer uma atividade. Vem cá, vamos comer. Mas peraí, ele não me respondeu. Eu chamei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso é questão de autismo? Não. Mas foi o momento errado que eu pedi. Porque naquele momento ali, ele estava vidrado no celular. Então peraí, ele não está nem prestando atenção na minha voz. Ele está prestando atenção no celular, no vídeo. Aquele momento que você chamou, aquela criança estava destinando 100% da atenção para uma atividade. Ela estava aqui, hiperfocada na atividade. E poderia cair um terremoto em si, que ele não ia nem prestar atenção, porque estava gerando uma endorfina, uma dopamina, aquela atividade, aquilo que ele estava fazendo, e ele estava 100% focado aqui. Isso acontece comigo também, às vezes estou 100% focado em alguma coisa, a pessoa chama 1, 2, 3 vezes, o pessoal trabalha comigo, e aí lá na terceira, quarta, opa! Desculpa, eu tô te chamando, Rodrigo, eu nem ouvi. Mas peraí, eu estava focado aqui. Minha atenção plena estava para cá. A atenção plena dele estava para lá. Veja em outros momentos também. Quando ele estiver, por exemplo, no tempo ocioso, você vai chamar ele, se ele vai prestar atenção nos seus comandos, se ele vai conseguir fazer aquilo que você está fazendo.
Porque pode ser uma falta de atenção também. Mas primeiramente eu iria para essa situação. Porque às vezes a gente faz solicitações em momentos errados. E aí a gente não vai ter a resposta. E achar que o problema é lá, mas o problema é você, que fez a pergunta no momento errado. Então fica aí uma grande orientação. Vamos lá. Quais são as principais práticas cotidianas que ajudam no desenvolvimento, estabilidade emocional e comportamento de crianças com TEA? Duas grandes experiências aqui para você. Primeiramente, poucas pessoas falam sobre o poder das atividades físicas, ou melhor, do movimento em si. As crianças autistas, os jovens autistas precisam praticar o movimento. É parar de só terapia cognitiva, é parar de trabalhar só o comportamento e trabalhar o corpo como um todo. No presente momento, a maioria das crianças, elas não sabem nem subir em árvore. Por quê? Ficam trancadas dentro de um apartamento, dentro de uma casa. Aqui, ó, só no celular na mão. Vendo vídeos. Problemas posturais, problemas motores, baixo tônus muscular. Entre outras questões aí que estão prejudicando o próprio desenvolvimento motor. E aí, quando a gente traz atividade física, eu falo sobre atividade física que foi através do movimento que eu fiquei reconhecido. E eu estou aqui falando com você. Foi graças ao movimento que eu venho ajudando e ajudei a transformar a vida de milhares de crianças e jovens autistas e ajudo profissionais. A atividade física ela tem um grande poder para ajudar aquela criança a ter uma melhor qualidade de vida, uma longevidade, a reduzir aquele excesso de energia, para que você, professora, lá dentro do ambiente escolar, possa trabalhar com ele com mais tranquilidade. Ele está lá hoje, subindo parede, de cabeça para baixo praticamente. A bateria, nossa, tá lá no 220 ao cubo. Ele precisa dissipar essa energia. Aquele que está apresentando situações de automutilação, agressividade, que tal encaixar uma atividade para descarregar, para canalizar essa energia? Uau! Aquele que tem dificuldade de interpretar regras, nada melhor do que um esporte. Claro, eu não estou falando aqui de alto rendimento, mas estou falando aqui deles entrar nessas atividades que vai trabalhar todo o movimento em si, vai trabalhar o corpo como um todo. E outra coisa muito importante, isso aqui é para os pais, isso aqui é para os profissionais, o poder da rotina diária, as atividades da vida diária. Ei, eu vou pegar uma experiência, aqui ó, um minutinho com você, presta atenção. Quando eu era pequeno, meu pai, ó, isso aqui ó, é uma chave Phillips, isso aqui é um martelo, isso aqui é um alicate, isso aqui é uma porca, isso aqui é um parafuso, isso aqui é uma enxada. A enxada pega, segura assim, faz isso. A pá, para ter uma melhor precisão, tem que pisar em cima dela. Ei, a maçaneta gira aqui. Ei, foi no banheiro, levanta a primeira tampa, levanta a segunda tampa, vai fazer o xixi, não vai? É isso aí. Saiu do banheiro, lava a mão. Coisas da vida diária. Não precisa de terapia para fazer isso. O pai e a mãe conseguem fazer dentro de casa. É explicar para essa garotada... Peraí, vou resumir aqui numa frase. Tem pais que deixam e ensinam o filho a mexer no celular, primeiramente, antes de ensinar o filho a sobreviver. Forte, né? Escreve essa frase aqui abaixo. Dá um print aqui no vídeo, escreve a frase e posta lá na rede social. Eu acho que essa frase aqui já resume muito bem essa pergunta. Isso aqui eu acabei de fazer hoje. Olha só essa pergunta aqui, ó. Está correto ficar em uma altura, já vou parabenizar, está correto ficar em uma altura abaixo da visão de um autista para chamá-lo a atenção na situação de birra? Correto. Faço isso, depois peço carinho, sinto que estou tendo resultados positivos. Estou fazendo correto? Está fazendo correto. Eu fiz hoje de manhã com meu filho, o Martin, ele está com 10 meses na presente gravação desse vídeo. Ele estava ali gatinhando, já está querendo ficar de pezinho em si, e aí ele se desequilibrou e caiu. E aí ele já começou no choro. E aí quando ele desequilibrou e caiu, eu tava só olhando. Aí ele desequilibrou e caiu sentadinho de bunda, aí ele já começou no choro. Eu tava no sofá, eu peguei e já me joguei no chão. E já saí rolando. E eu, ai, tô rolando, papai tá rolando. Parou o choro. Ele achou graça, fiquei no chão, ele veio pra cima de mim, deu uns tapinhas na minha barriga em si, e ali a gente ficou. E aí, o que aconteceu? Na sequência, eu induzi ele a levantar de novo. Mas se eu chegasse perto dele, assim, grandalhão, e assim, vamos lá, levanta menino. Ei,
Não vai dar certo. Ele ia ficar no chororô ali infinito ali, não ia resolver. E você tá correto, eu faço muito isso. Quando a criança às vezes cai, muitos autistas têm baixo tônus muscular, cai com facilidade quando estão fazendo atividade, aí eu já vou lá e me jogo no chão lá e saio rolando também. Eles olham assim, o tio Rodrigo tá maluco, mas é algo que dá super certo. Polêmica, o pessoal gosta de polêmica. Devemos segurar um autista nível 1 de suporte em sala de aula? Primeiramente, tem pessoas que acham assim, nível 1 de suporte é moleza, é fácil. É fácil. É fácil para quem fica olhando do lado de fora, mas para quem convive na prática, seja profissional ou os pais, nível 1 de suporte não tem moleza não. Devemos segurar um autista nível 1 de suporte em sala de aula por 4 horas e meia. 4 horas e meia. Se ele não consegue permanecer sentado mais de 5 minutos. Vamos correr 42 km comigo? Um dia eu falei para um pai assim, pai, olha só, bora correr amanhã de manhã cedo 42 km comigo? Ele assim, Rodrigo, tá ficando maluco? E eu fiquei assim, insistindo, vamos, tu consegue, vamos lá, guerreiro e tal. Aí chegou um momento ali que ele já começou assim, meio que querer xingar, Rodrigo, vou perder aqui a minha admiração por ti, porque tu tá querendo forçar uma coisa que eu não tô preparado, eu vou me machucar. Eu assim, pois é, meu amigão. Mas amanhã de manhã cedo você quer que o seu filho fique lá dentro do ambiente escolar. E ele é período integral, né? Seu filho, assim como você não está preparado para correr 42 quilômetros, seu filho não está preparado para ficar o dia inteiro naquela escola. Aí ele assim, pois é, né? Engraçado, a matemática é a mesma. Não quer correr 42 quilômetros, mas se o filho fique lá o dia inteiro, vai ter consequências. E essa criança ela não está preparada para ficar 4 horas e meia. Imagina só, a gente pegar aqui e fazer uma periodização, 6 meses. Eu vou começar aqui, criar uma rotina, todos os dias. Ele vai ficar 20, 30 minutos ali. Pode chegar, a escola começa às 7 horas da manhã. Talvez ele chegue às 7h30, 8 horas, estamos adaptando o horário. Mas o importante é ele ir para a escola com essa constância. Beleza, ficou meia hora. Lá na terceira semana, 40 minutos, depois 50 minutos. Lá no terceiro, quarto mês, ele já vai das 7, já fica até às 10 horas, que é o horário de intervalo, depois vai para casa. Aí quando você vê aí em um ano, pô, tá ficando o dia inteiro na escola, aquelas 4 horas e meia. Vai ser o quê? Vai ser mais confortável. Por quê? A gente fez uma preparação, foi acostumando ele. Se eu pegar aquele pai que ele queria correr comigo, o que eu vou fazer? Não vou colocar ele correr já 42 quilômetros. Eu vou fazer uma preparação, vou fazer uma caminhada, vou fazer uns testes de corrida, vou ver se ele já consegue correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, vou ver como é que tá a musculatura dele, vou ver como é que tá toda a parte física dele, toda a parte cardiopulmonar, coração, pulmões em si. Vou ter que fazer avaliações. E talvez ele vai conseguir fazer a maratona daqui a 1 ano e meio. Mas ele vai falar assim, obrigado, Rodrigo, por me respeitar. Obrigado, Rodrigo, por ir devagarinho comigo, por ter tolerância. Mas as pessoas não estão querendo ter tolerância com esse jovem aqui, ó. 4 horas e meia está sendo desconfortável. Aquilo que consegue conquistar ali em 5, 10, 15 minutos, perde ao longo da manhã ou ao longo da tarde, que ele acaba ficando lá. Como incentivar a interação entre crianças autistas e outros alunos de forma respeitosa e natural? Vamos lá, o que eu vou trazer aqui para você vai evitar de errar. A maioria das pessoas querem trabalhar essa parte de socialização, ter essa conversa sobre ele é autista, ele não é, essa questão toda, explicando para o coleguinha no momento de crise. Exemplo, aconteceu uma crise dentro da sala de aula, aí sai a professora falando para todo mundo, não, ele está em crise porque ele é autista. Aí todo mundo coloca na mente, poxa, autista é assim, só entra em crise, só bagunça, automutila, eu vou ficar longe dele. O que você vai fazer? E, independente da comorbidade daquela criança, daquele jovem autista, tem um coração, tem coisas boas dentro daquele coração. O que você vai fazer antes da bomba estourar? Agora estamos aqui no momento de alegria, estamos no momento eufórico, está todo mundo bem. Pega 1, 2, 3 alunos. Ei, olha só, não autistas. Ei, olha só, tá vendo que o Pedrinho é um autista, tá vendo que o Pedrinho tá lá pintando a borboleta? E você viu que quando o Pedrinho chegou, ele tocou na sua mão, ele deu um abraço. Começa a fazer isso. Criar constância. Sempre que o Pedrinho, aquela criança autista, chega na sala de aula, lá no atendimento, enfim, você faz o quê? Faz ele fazer um toque aqui em você, um abraço, se ele conseguir também, tá tudo bem, e mais em 3, 4, 5 alunos. Para quê? Para gerar interação.
Ele vem, faz um toque aqui em você, faz aqui no João, no Marcos, na Paula, na Ana. Beleza, vai lá para a sala de aula dele. Ah, na hora de fazer alguma outra atividade. Ei, ô Marcos, aqui ó, pega aqui essas folhas e entrega lá pro Pedrinho. Dá umas funções. Para gerar essa conexão, não precisa ficar abraçado, mas trazer essa proximidade. Ei, leva esse lápis aqui lá pro Pedrinho. Ei, leva esse casaco lá pro Pedrinho. Pedrinho, pega aqui essas folhas aqui, me ajuda aqui e leva lá na mesa do João. Vai fazendo isso. Vai ser algo muito interessante para gerar essa conexão. E outra coisa, não queira do nada pegar essa criança autista, levar para uma quadra, um ginásio que tenha lá 10, 20, 30 alunos não autistas e você querer fazer ele se apresentar, se socializar, abraçar com todo mundo. Não, tem que fazer aqui, ó. Opa, agora na hora do intervalo tem um grupinho aqui com 2 alunos aqui, eu vou pegar, vou trazer o Pedrinho para ele se aproximar, para fazer um toque aqui. No primeiro dia, na primeira semana é só o toque aqui. Depois, talvez um abraço. Depois, talvez já fazer uma atividade em conjunto, mas ir devagarinho, respeitando essa individualidade. Porque esse Pedrinho, ele, assim como eu, assim como você, gosta de algumas pessoas e não gosta de outras. Tem afinidade um pouco mais com uma e um pouco menos com outra, e tá tudo certo. Então, você vai fazendo isso. Eu tenho certeza que vai dar certo. Faz isso aí no dia a dia. Como saber se é crise ou birra ou falta de limite em casa? Crise e birra, aqui primeiramente. Crise, vamos lá, imagina só nesse exato momento. Nesse exato momento, lá dentro do seu local de trabalho, a criança ela começa a entrar numa situação que você não sabe se é crise ou é birra. E essa situação, se eu começar a fazer perguntas para você, você vai me responder da seguinte forma: Rodrigo, ele quer ir para a rua, ele quer ficar correndo lá na rua. Ah, ele tá querendo ficar na rua, tá? Isso é crise ou é birra? Ei, outra coisa. Agora, você falou assim, fica sentado aí. Para ele ficar sentado para fazer as atividades. Ele tem consciência de fazer as atividades, ele consegue fazer as atividades, mas só que lá do lado de fora da sala tem crianças lá correndo para um lado e para o outro. E aí ele pegou alguns objetos e simplesmente jogou no chão. Aí depois já foi lá e aí você ignorou aquela situação. Daqui a pouco ele foi lá e mexeu na mochila de um coleguinha, tirou algumas coisas e jogou para cima. Isso é crise ou é birra? Por quê? Aqui na birra tem um objetivo. A birra tem um objetivo. Ele está criando algo para atingir esse objetivo. E esse criar e realizar algo, às vezes, é desconfortável. Que é o quê? Bagunçou os materiais, mexeu na mochila do coleguinha, mas ele está tentando. Na birra, ele vai tentar para ele conseguir o objetivo. Ele vai tentar fazer várias coisas para conseguir um colo seu, por exemplo. E nessa situação, o aluno ele consegue controlar as emoções para sair daquela situação, para resolver. Porque basta você abrir a porta ali para a rua, basta você deixar ele lá brincar, basta você dar o carrinho que ele tanto queria, ele para. Nossa, parece que tirou com a mão. Era o quê? Era crise? Não, era birra. E aí já na crise precisa já de um adulto para ajudar na autorregulação dessa criança. Ela tá ali se debatendo, batendo a cabeça na parede, tá se automutilando, tá chorando, tá gritando, enfim. E ali você já tentou várias alternativas e não conseguiu resolver. Então ali você precisa de umas alternativas, de outras alternativas, mas o que eu quero dizer? Naquela situação, se você ficar de braço cruzado, não, o aluno, ele que vai resolver, ele que vai parar de chorar. Ele não vai parar de chorar. Ele precisa de um adulto. Na crise precisa de um adulto para ajudar, direcionar, para poder resolver toda aquela situação de crise. E hoje, a gente está lidando também com um grande probleminha nas famílias, falta de limite. Sabe por quê? Não é porque é autista que pode tudo. E a maioria dos pais falam da seguinte forma: Rodrigo, ele é autista. Se eu colocar limite, se eu colocar regra, vai piorar o autismo dele. Tem pais que pensam dessa forma, infelizmente. E aí, o que acontece? A frase que eu criei aqui: hoje ele é pequeno, tem ali 4 anos de idade, arremessa um bolo na sua cara. Você acha graça? Foi só um bolinho, deixa que eu limpo aqui o farelo, não precisa limpar não. Deixa ele crescer, deixa ele ter lá uns 15, 17 anos de idade. Ele vai pegar um tijolo, porque ele vai ter força, vai arremessar na sua cabeça, vai arrancar a sua cabeça. Porque você não deu limite lá atrás.
E não é porque é autista que você não vai trabalhar regras. Porque, é autista. Ei, autista precisa de regras, precisa de direcionamento, precisa de limites. Pais e profissionais precisam trabalhar isso urgentemente. Pergunta interessante. Em relação à comunicação, é correto fingir que entendeu o que ele falou? Uma criança autista... Tá, em relação à comunicação, é correto fingir que entendeu que uma criança autista falou algo para você? Aí ela falou, mas só que ele tem dificuldade na parte da linguagem. Tá, beleza. Então o que acontece? Diante dessa resposta aqui, a gente pode até dizer assim, ah, não, beleza, entendi. Se for só uma situação aleatória, exemplo, tô lá no supermercado, passou uma criança autista, beleza, ela falou alguma coisinha, você deu um tchauzinho, um sorrisinho. Ok, é uma criança que você vai ter contato uma vez, ou teve só uma vez na vida. Beleza, tá tudo certo. Fingiu que entendeu ali, tá tudo certo, você não quis problema do seu lado. Não vejo nenhum problema nisso. Mas se é um aluno que está no dia a dia com você, vem ali toda semana fazer as atividades, eu digo que é negligência por parte sua. Dizer assim, eu entendi. Poxa, você está ali para ajudar ele. Então busca se conectar com a família, busca se conectar com ele, para você poder interpretar melhor o que ele quer e ajudar ele. Então dessa forma, não tem como ficar tapando os olhos. Você precisa buscar entender ele da melhor forma possível, para vocês terem uma conexão, uma comunicação um pouco mais assertiva. Porque senão isso vai impactar nos resultados. Ele fala algo, você fingiu que entendeu, você entendeu carrinho. Mas na verdade ele queria era carinho. Aí ele entende aqui que, não, a professora não me deu carinho, a professora foi lá e deu carrinho. Essa professora, será que gosta de mim? Então aí você já está arrumando um problema pro seu lado. Muita atenção, hein? Continuando. Para você, Rodrigo, hiperfoco é diferente de interesse específico? Olha só, olha que bacana. Compartilhando aqui com você, sabe aí perto da sua casa, tem um terreno ali, que eu acabei pesquisando aqui agora há pouco no meu celular, e ele tá para venda. E, uau, o preço tá muito bacana, é um ponto muito estratégico, e ali é um local promissor. E eu tô com um grande interesse em comprar. Amanhã já vou ligar ali pro pessoal do jurídico, ali para entrar em contato com eles, para ver como é que tá toda a documentação do terreno. E durante aí, uma semana mais ou menos, a gente vai ver toda essa parte empapelada para ver se o terreno tá tudo ok. A gente tá com interesse em comprar esse próprio terreno em si. E diante de tudo isso, o que acontece? É um interesse temporário em comprar o terreno. Eu estou com interesse em comprar esse terreno, mas eu estou aqui gravando aula com você, daqui a pouco eu vou para casa, tem minha família, mais tarde tem meu treino de corrida, tem outras coisas. Também eu estou com interesse em comprar o carro, comprar um outro carro, trocar meu carro por um outro carro. E aí o que acontece? É um interesse temporário. Eu estou com interesse em algo. É algo específico, é algo temporário. Já a questão de hiperfoco, o hiperfoco é só aquilo faz sentido. Fala de futebol o dia inteiro. Quer jogar futebol, dorme com a camiseta de futebol. É só futebol. Só fala de futebol, só vê futebol, só brinca com brinquedos de miniatura, dinossauro, só quer camiseta de dinossauro, é o dia inteiro dinossauro, não fala de um outro assunto. Se mudar de assunto, entra em situações de crise, entra em situações desagradáveis. Então aqui está a diferença do hiperfoco para o interesse em específico. O pessoal gosta de polêmica. Outra aqui, olha só. Conseguiu entender a pergunta número 1? A resposta ali? Vamos para a próxima aqui. O que você pensa sobre a permanência de crianças autistas, nível 3 de suporte, que permanece 11 horas por dia na creche? Muitas vezes, devido à carga horária extensa e exaustiva, impossibilitam que essa criança faça terapias, fono e outros.
Na verdade, antes de trazer a resposta, aqui falaram aqui que impossibilita que ela faz terapias e tudo mais. Na verdade, quem tem que ser a terapeuta aqui é a professora que está lá na creche. Ela tem que ser fono, tem que ser psicólogo, tem que ser profissional de educação física, tem que fazer as terapias ali. E agora, quer a minha resposta aqui? Vou ler de novo. O que você pensa sobre a permanência de crianças autistas nível 3 de suporte que permanece 11 horas por dia na creche? E tem que prender quem mandou ela ficar lá, essa criança. Poxa, nível 3 de suporte, 11 horas por dia. Se abrir a creche final de semana, eu tenho certeza que essa criança vai estar lá também, sábado e domingo. Mas isso aqui deve ser desconfortável, muito desconfortável para essa criança. Ela não está preparada para essa carga excessiva. Está desenvolvendo traumas, está potencializando crise, está trazendo regressão. Ela precisa de um trabalho mais respeitoso. Precisa de algumas terapias base para depois ela ir para a creche. E não ficar esse tempo todo. E o problema é que vem pai, vem mãe, vem pessoal aí das leis em si e fala assim, não, ela tem que ficar lá, porque a inclusão é direito dela. Beleza, a inclusão é direito dela. Mas vai pra puta que pariu. Essa criança não tá preparada para ficar 11 horas. Tá louco? Fica você lá 11 horas na creche lá. Aí depois manda. Vai correr os 42 quilômetros comigo, para ver se aguenta. Aí depois, enfim, tem cada pessoa aí que... Vou tomar uma água aqui, depois dessa pergunta aqui. Vamos lá. Quais ações as secretarias municipais de educação podem adotar para garantir a saúde física e mental dos profissionais que lidam diariamente com salas cheias, geralmente com 2 autistas. Tem sala, aqui falaram de 2 autistas, mas tem sala que tem 5, 6, 7, 8 autistas. O que acontece? Precisamos cuidar de quem cuida. Precisamos desenvolver projetos voltados para a saúde mental. Não só para o cognitivo desses profissionais, mas também para a saúde física. Porque hoje as crianças, um tempo atrás você falava para as crianças em geral ficar sentadinha ali na sala de aula, eles ficavam. Hoje é correndo para lá, para cá, trepando para lá. Enfim, um professor aí tá sedentário, dá uma corridinha para lá e uma caminhada para cá, tá de língua de fora, já não aguenta, o coração já dá aquela acelerada. E tem muitos profissionais aí pedindo afastamento, questão de burnout e várias outras coisas. Várias outras síndromes estão desenvolvendo por conta de uma jornada excessiva. Isso aqui é muito interessante, essa pergunta é muito interessante, fazer com que as secretarias elaborem projetos voltados aí para o cuidar de quem cuida. Eu, Rodrigo Brunel, eu tenho projetos voltados para isso. Se você que está assistindo esse vídeo aí precisar de ajuda aí para implementar, seja no município, na escola, na instituição, ou até mesmo você está assistindo, querer me direcionar, tem baitas projetos aqui que vai ajudar, ou melhor, que vem ajudando já esses profissionais a terem uma melhor qualidade de vida, porque o objetivo também é cuidar de quem cuida. E a maioria estão desgastado, estão cansado pra caramba. Vamos para a próxima pergunta. O que as pessoas autistas gostariam que os profissionais de educação aprendessem primeiro? Gerar conexão. Antes da teoria, antes da prática lá das atividades, aprender a gerar conexão, a respeitar, a ter essa proximidade, a passar confiança e segurança para aquela criança, para aquele jovem autista, a ajudar a fazer com que o ambiente escolar, por exemplo, transmita segurança e confiança para aquele aluno, para aquele paciente autista. Depois, o resto é consequência. O resto que eu digo é as atividades. Dali para frente é consequência. Mas a conexão é a base para o sucesso. De que forma podemos incentivar a autonomia sem deixar de oferecer o suporte necessário? A maioria dos profissionais olham somente para a atividade. Aquela atividade que eu estou realizando aqui. Mas, ao meio da sua aula, vai ter as necessidades fisiológicas. Que é a vontade de ir no banheiro, fazer número 1, fazer número 2. Lá atrás tem um banheiro. Então, naquele momento que ele vai lá no banheiro, vai ter que abrir a porta. Para de abrir a porta para ele. Ele vai ter que levantar a tampa privada, vai ter que baixar a roupa, vai ter que dar descarga, vai ter que lavar a mão. Trabalha isso no dia a dia. Eu tenho certeza que durante uma aula, quando acontece isso, e os profissionais estão ali dispostos a treinar esse aluno, o resultado vai ser mais significativo do que aquela própria atividade de quebra-cabeça, de pecinhas de encaixe que ele estava fazendo aqui. Agora é hora de ir para casa. Quem é que abre a porta? É a professora. Não abre a porta. Quem vai abrir vai ser ele.
Ele não está com dificuldade em segurar o lápis, por exemplo? Então, todo dia, abrindo e fechando a porta, girando a maçaneta, empurrando e puxando a porta, baixando e levantando a calça, abrindo e fechando a torneira. Poxa, isso é uma carga gigantesca de estímulos. Isso é muito bacana. Ah, vai abrir o portão da escola. Quem é que vai abrir? Ele não é fraquinho, não tem baixo todos muscular? Auxilia ele. Daqui 3, 4 meses ele vai conseguir puxar aquele portão sozinho, com uma baita força. É focar para essas coisas do dia a dia. Quem abre a porta e fecha a porta do carro? Ah, é ele. Mas um dia eu fui ensinar ele a fechar a porta, ele bateu com tudo. Claro, não tem consciência, não tem noção de força, controle de força, mas você precisa treinar e evitar de desistir, porque aconteceu um perrenguezinho. É treinar essas AVDs, essas atividades da vida diária. Trabalhar no dia a dia, que é ali que está o grande resultado. Vamos para outra. Se você pudesse mudar apenas uma crença da sociedade sobre o autismo, qual seria e por quê? Forte, pessoal, essa pergunta aí, muito bacana. Mudar a crença. A maioria das pessoas olham para o problema. Eu não fico olhando só para o problema. Se você olhar para o problema, o resultado não vai vir. Qual é a questão do problema? E vai vir desmotivação. A maioria das pessoas, profissionais e pais, olha para o problema. Ah, autista. Meu Deus do céu. Morde. Autista se bate, se agride, agressividade, não evolui, regressão, só coisas negativas. E até mesmo aquela criança que está fazendo terapias, o profissional e o pai olha somente para o lado negativo. Eu gosto já de olhar para o outro lado. Eu vou pegar uma situação aqui, resumindo brevemente para você. Um caso de um aluno meu. Ele começou comigo, nível 2 de suporte. Ele caminhava pela sala, tocando na parede, de um lado e para o outro, só conversando com nada. Como muitas pessoas falariam por aí, ele está no mundo dele. Dificuldade em se conectar. E eu comecei a fazer atividade com ele e tudo mais. Ele tomava remédio para depressão. Encurtando a conversa, mais ou menos ele estava com 11 anos de idade. Ali com uns 15 para 16 anos de idade, ele já começou a trabalhar comigo como menor aprendiz. Depois disso, eu peguei um livro, que é o Desenvolvendo Independência e Autonomia em Pessoas com Autismo. 176 páginas. Ele traduziu do português para o inglês, sem utilizar inteligência artificial, que não tinha na época, sem utilizar Google, nada, tudo na mente dele. Ele fez a tradução, levou 1 mês para fazer a tradução. Mas antes, eu já estava olhando, poxa, esse menino aqui tem um grande talento para o inglês. Mesmo com as adversidades, porque do nada ele começava 1, 2, 3, 4. Isso para mim não era tão normal. Ele começava a falar umas palavrinhas em inglês. E quando eu ia prescrever as atividades para ele, eu falava assim, agora, quanto que é 3 vezes 3? Fala em inglês. Aí ele dava a resposta em inglês. E aí eu assim, então agora vai ser esses 9 pulinhos aqui na cama elástica. Vai ser essas 10 corridinhas, essas 12 corridinhas. E assim, era uma motivação a mais para ele, para fazer atividade, o inglês. Mas eu não fiquei só focado olhando para o problema, olhei para a solução. E para a gente concluir aqui, infelizmente a maioria dos autistas estão tendo talentos enterrados. Por quê? Por causa que aquele pai, aquela mãe, aquele profissional só fica olhando para o problema, só fica julgando e está desperdiçando um grande talento lá dentro de casa, que está adormecido. E além de estar adormecido, vai ser enterrado já em breve. Se já não está enterrado. Por quê? Quando a criança aparece ali falando em inglês, a maioria das pessoas vem e fala assim, não deixa ele falar inglês, porque estamos no Brasil. Ele tem que aprender primeiro o português. Poxa, talvez aquela criança ali seja a salvação daquela família, que não tem nenhum professor formado, nenhuma pessoa formada. Ele falando inglês, quem sabe vai ser a salvação da família de se tornar um profissional que dê aulas de inglês e até mesmo ser remunerado por isso. Ter uma condição financeira boa perante os demais membros da família. Continuando. Quando uma criança é medicada, é necessário rever essa situação de quanto em quanto tempo? O peso influencia na dose a ser tomada? Como e quando é recomendado que a família reveja essa situação? É interessante, muito interessante essa pergunta, porque tem muitas crianças autistas, elas apresentam também um sobrepeso. Isso devido a questões da péssima alimentação, devido a questões de medicamento, sedentarismo, enfim. Mas essa pergunta é muito interessante, porque ele estava ali com 20 quilos.
Aí, ok, é uma dosagem de remédio. E aí vai voltar no médico, ou nem quer ir mais no médico, e se a família tá nem aí, mas já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele já tá agora com 40 quilos, tá com o dobro do peso, e tá tomando aquela mesma dosagem. E claro que isso interfere. Então o medicamento, ele não é uma regra, não é tem que ser assim até o resto da vida. Tem que trabalhar dosagens. Eu não sou da área eu não sou médico nesse presente momento aqui para falar sobre prescrição, mas eu estou trazendo orientação. Então é de extrema importância, pelo menos de 6 em 6 meses, ir lá no médico para rever essas dosagens. Porque às vezes tem alguns que estão tomando até mesmo de forma precipitada. Não precisava mais tomar. Tomar um outro remédio mais tranquilo, uma dosagem mais baixa. Outros precisavam talvez vão precisar de uma dosagem um pouco mais elevada, porque aumentou o peso, aumentou a estatura. Então é preciso ter esse acompanhamento aí médico. Porque muitos pais, até mesmo professores, não procuram curar seus filhos com estímulos intelectuais e ciência, ao invés de deixá-los essa tarefa a Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, curar os filhos. Isso aqui é um pouco polêmico, envolve questão de ciência, envolve questão de Deus e tudo mais. Beleza, vamos lá. Pelo que eu entendi essa pergunta aqui, ela ficou meio bagunçada, mas ok. Então, o que acontece? Pelo que eu entendi aqui, a pessoa quer deixar tipo isso aqui, colocar na mão de Deus e deixar Deus. Se Deus deu esse fardo para o pai, ele vai ter que carregar. Não é bem assim. Estamos em século 21. 2026, na gravação desse vídeo aqui. Temos recursos, a ciência está aí, a tecnologia está aí, e seria de forma a gente negligenciar, tipo, tapar os olhos e não, aquela criança está apresentando essas necessidades, vou deixar na mão de Deus, porque se Deus quis, é assim. Não é bem assim. Deus está dando a oportunidade para você acordar todos os dias com energia, com disposição, está dando um emprego para você, está dando sabedoria, acesso a conhecimento, porque você está assistindo esse vídeo aqui, aí tem que se inscrever aqui no canal também. E o que acontece? Você está tendo essas oportunidades para ajudar aquela criança. Ao invés de ficar deixando na mão de Deus, Deus está dando ali o papel para você ajudar essa criança, para que você possa ajudar outros e outros. Esse é o objetivo, ajudar. Ele está dando mais um dia de vida para você. E a pergunta é, no dia de hoje, o que você fez a mais? O que você fez de diferente para ajudar o seu filho, o seu aluno autista, a ter uma melhor qualidade de vida, a ter mais e mais resultados? Outra pergunta, como interagir com a criança que não reage a estímulos e atividades, e como trazer atividades para... Como interagir com crianças que não reagem a estímulos, atividade, como trazer para a realidade de sala, incluir nas rotinas. Então aqui, a criança que não reage a estímulos, você tem que ser o motor de arranque. Exemplo, o motor do caminhão. Tem um motor grande ali, o motor do caminhão, e tem um motorzinho pequenininho. E esse aqui é o principal para fazer isso aqui ligar. É o motor de arranque. E aí, sem o motor de arranque, isso aqui não vai pegar. Então você é o motor de arranque daquela criança. Você tem que fazer o quê? Vai fazer atividade, você vai ter que pegar na mãozinha dela. Pega a pecinha aqui, coloca aqui. Pega a pecinha aqui, coloca aqui. Rodrigo, mas vou ter que fazer tudo por ela? E ainda ela fica aqui olhando para o lado? É isso mesmo. Você vai lá no banheiro, pega na mãozinha dela, gira a maçaneta, empurra a porta, puxa a porta. Você pega na mãozinha dela, baixa a calça. Você vai fazer o movimento funcional. Pega na mãozinha dela, levanta a tampa da privada, pega no dedinho, coloca ali para dar descarga ou puxar a cordinha na descarga. Você vai fazer o movimento funcional e ela vai ficar assim, ó, olhando para o nada. Mas com as repetições diárias, eu tenho certeza que já esse movimento de você pegar a mão que antes era travado, pegar aqui e girar a maçaneta, que era muito custoso, agora já vai começar a ficar mais leve. E daqui a pouco, do nada, você vai chegar lá na frente da porta do banheiro, mas simplesmente colocar esse aluno em frente à porta, ele já vai saber o que fazer. Já vai lá e já vai tocar na maçaneta. Talvez não vai conseguir girar, mas desenvolver o quê? Memória muscular. Porque você veio trabalhando constantemente esses movimentos funcionais. Aí que está o segredo. Brunel, na sua experiência, o que faz uma criança autista sentir que a escola é um lugar seguro, onde ela é compreendida, respeitada e deseja estar? Ah, que bacana!
Antes da gente focar no plano de aula, nas atividades, temos que focar na conexão. A conexão é a base para o sucesso. Já falei isso no início do vídeo. Primeiramente, busca se conectar com aquele aluno, passar confiança, passar segurança, ele sentir que você é uma pessoa confiável. E você vai fazer isso com o ambiente também. Esse ambiente tem que ser um ambiente aconchegante e não um ambiente ameaçador. Esse é o objetivo. E o que a gente precisa fazer também? A gente precisa personalizar. Exemplo, ele chega lá na sala de aula, tá lá a parede toda branca, a mesa, a cadeira, ok, e senta aqui. É um ambiente estranho, é um ambiente ameaçador. Agora imagina só, você sabe que ele gosta de dinossauro. Imagina só, se no primeiro dia que você já sabe que ele gosta de dinossauro, você vai lá e imprime uns 10 desenhos de dinossauro, cola na parede, envelopa a mesa com um papel de dinossauro, uma manta de dinossauro, alguma coisa nesse sentido. Coloca 1, 2, 3 dinossauros em si. Opa, para aí. Quando ele chega ali, ele vai ver o quê? Ah, mas esse dinossauro é igual lá dentro de casa. Dentro de casa também tem dinossauro. E aqui é legal. Por quê? Nossa, esse dinossauro eu tenho dentro de casa também. Uau! Gerou o quê? Familiarização. Gerou conexão. Então a probabilidade dele querer ficar dentro da sala de aula por esse simples motivo que você trouxe vai ser gigantesco. Faz isso, prepara esse ambiente da melhor forma possível para gerar familiarização com essa criança, com esse jovem autista. Porque a previsibilidade e a organização da rotina são tão importantes para o bem-estar e a participação das crianças autistas na escola. Ó, quem participou do evento lá, lembra lá do balão que eu estourei, que é sobre a previsibilidade. Mas quem não participou, que está assistindo aqui, o que acontece? Previsibilidade. Eu chego para você e falo assim, por exemplo, eu tenho um compromisso com você agora ao meio-dia. E aí, 5 para meio-dia, eu falo assim, ó, o nosso compromisso, na verdade, o nosso compromisso era no restaurante ABC, no centro de tal cidade. Era ali, uma reunião, beleza. E aí, faltando 5 minutos para o meio-dia, eu ligo para você e falo assim, ó, não vai dar. Vamos ter que marcar aqui no restaurante, aqui ao início da cidade, que fica aqui a uns 5 quilômetros de distância. Vamos até lá, eu te espero lá. Aí você já vai ficar assim, poxa, agora trânsito, horário de pico, aquela questão toda, vai gerar desconforto para você. Se para você, gerando desconforto, você vai com o bico desse tamanho, emburrada, mas você vai. Porque você tem uma certa consciência, beleza, você vai lá na reunião para o restaurante para onde eu adaptei. Ok, beleza. Mas só que foi desconfortável para você. Você até aceita, mas foi desconfortável. Agora imagina só para uma criança que até ontem ela dormia até meio-dia, não tinha horário para acordar, não tinha horário para dormir, era uma bagunça dentro de casa. E aí o pai fala assim, ei, vamos para a escola. 6:30 da manhã, o pai fala assim, vamos para a escola. Poxa, vai ser desconfortável. Ele vai acordar assim, escola, que isso? Ah, olho cheio de remela, escola, já não gostei dessa merda. E aí, coloca uma roupa. Dentro de casa andava só peladinho. Agora tem que colocar roupa. Agora anda de ônibus pela primeira vez. Ele, o ônibus acelera, para, entra gente. Acelera, para, entra gente. Começa a ficar desconfortável. Aí chega no ambiente escolar. Poxa, vai ser desconfortável, porque não teve uma preparação. Não teve uma previsibilidade do que iria acontecer. Isso já deveria ter acontecido já durante algumas semanas, ou melhor, meses, a fazer essa preparação de colocar vestimenta, de organizar o horário para dormir, para acordar, de andar de ônibus, já ir fazer esse treinamento, fazer algumas visitas na escola, porque o desconforto seria menor. Eu teria absoluta certeza disso, se trabalhasse a previsibilidade. Aí, como não foi trabalhado, consequências virão. Quando falamos em inclusão, o que é mais importante para a criança autista? Acompanhar os conteúdos propostos ou sentir-se parte do grupo e participar das experiências vividas na escola. Ah, olha só que bacana. Ah, a resposta está aqui, ó. O mais importante é sentir-se fazendo parte do grupo e acompanhar as experiências. Porque muitas pessoas querem cumprir tabela, querem que ele faça as atividades porque tem que fazer isso, aquilo outro. Mas ele não está preparado ainda para a parte, ou melhor, antes de chegar na leitura, antes de chegar na escrita, existem coisas mais importantes. Que ele está indo para a escola.
O que adianta você elaborar um baita planejamento se ele não consegue ficar dentro da sala de aula? Mas se agora eu focar na experiência, na rotina, uau! Ele está indo para a escola, ele está mantendo a rotina, está sendo legal, independente se ele fica o dia inteiro, ou meio período, ou só algumas horas ou minutos na escola, mas o importante é que ele está indo, o importante é que ele está indo lá na quadra, fazendo as atividades, está se socializando no horário do intervalo, está fazendo a refeição na escola. Não estou cobrando performance, mas estou cobrando essa vivência. Isso aqui já é um baita resultado. Na educação infantil, o que deveria vir primeiro? A preocupação com a aprendizagem de conteúdos ou a construção de vínculo, autonomia, participação e pertencimento ao grupo? Ah, muito bacana. Isso aqui já junta com a pergunta anterior. Vamos focar da seguinte forma. Você quer ganhar o jogo ou quer ganhar o campeonato com esse aluno? Se você quer ganhar o jogo, pega ali baixa um plano de aula e executa. Beleza. Ele não vai fazer, você vai ficar frustrado, tá tudo certo. Mas se agora você quer ganhar o jogo e quer transformar a vida desse aluno, você vai focar em ganhar o campeonato. Você vai focar em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. Fazer um planejamento a longo prazo, que é ali que está o resultado. E aí como é que você vai fazer na prática? Você vai gerar esse vínculo, vai gerar essa conexão, vai focar no quê? Vínculo, conexão, passar confiança, fazer o ambiente ser atrativo, acolhedor para esse aluno, fazer ele querer vir para a escola. Isso aí é mais importante. Aí que está o grande resultado. Rodrigo, mas se os pais cobrar a nota, que ele tem que tirar nota boa, essas coisas, ou os gestores aqui cobrar, foca na conexão. Bate no seu peito. Se empodere e fale, não, aqui ó, conexão, o vínculo é mais importante para esse meu aluno. É ali que vai estar o grande resultado. O que vem dali para frente é consequência. Quantas crianças autistas podem ter por sala? Existe um limite, alguma lei ou regulamentação? Tem sala de aula que hoje tem 1, 2, 3, 5, 7, 8 crianças autistas, laudadas. Fora aquelas que estão em investigação. E também tem outras com deficiência também. Então hoje não tem um teto, um limite. Isso vai da parte da gestão, ela poder organizar. Opa, nessa sala tem um pouco mais, vou colocar lá na outra, vou remanejar a questão de horários, fazer toda uma jogada ali. Então isso, a princípio, vai da gestão escolar para ela não sobrecarregar muito uma turma, muito alguns profissionais, e ela poder dividir para outras salas também, e em outros horários. Como podemos ajudar alunos autistas que parecem não ter interesse em nada e engajar nas atividades escolares? Eu já fiz essa resposta lá atrás, que a gente precisa ser o motor de arranque desses alunos, e aqui eu complemento falando, ei, o que ele gosta de brincar no dia a dia? Ou talvez o hiperfoco dele, ou o interesse maior dele? Ah, ele só fica no celular. O que ele fica fazendo no celular? Qual tipo de jogo, qual tipo de vídeo que ele fica assistindo, jogando? O que ele fica fazendo no celular? Pega umas palavrinhas-chave, dá um Google, pesquisa, e aí você consegue personalizar na sua linguagem, na sua forma de se comunicar com ele. Ah, ele gosta de tal jogo, Minecraft, não sei o quê. Começa a conversar com ele. Traz você jogou lá, tá vendo esse vídeo do Minecraft? Você consegue construir esse castelo, essa escola, fazer uma maquete, igual do Minecraft, essa atividade aqui. Você consegue fazer o desenho, ao invés de você pedir para ele fazer um desenho, igual você pediu para todo mundo, de árvore com passarinho e tal, tradicional, pede para ele fazer um desenho igual do Minecraft, que é com quadradinhos e tudo mais. Pô, ele vai se empolgar. É trabalhar numa linguagem mais específica e trazendo a proximidade daquilo que ele já está vivenciando e fazendo aí no dia a dia. Porque os profissionais tais como neuro e psicólogo não dão muita importância para crianças com nível 1 de suporte. Porque quando se fala, ainda é uma questão de crença, é uma questão de tabu, porque quando se fala em nível 1 de suporte, o pessoal pensa, nível 1 de suporte é mais leve do que o nível 3 de suporte. É isso, o pessoal pensa dessa forma. Nível 1 de suporte é facinho, é moleza. É moleza para quem não está no dia a dia. Mas para quem está no dia a dia, igual os professores, os pais em si, vai ver o que é nível 1 de suporte, vai ver como é moleza. Não é moleza nada. E nas escolas, aí continua, e nas escolas mesmo, a criança com laudo
Olha só que interessante isso. E nas escolas, mesmo com laudo, essa criança de nível 1 de suporte, aí falam que ela precisa de um profissional para acompanhar dentro da sala de aula. E é nível 1 de suporte. Tá, então lá para esses profissionais, para esses para neuropsicólogos, terapeutas, enfim, nível 1 de suporte é levezinho. Mas lá dentro da sala de aula, aí o pessoal do jurídico fala assim, não, tá aqui na lei, precisa aqui, ó, de um acompanhante. Mas é direito do meu filho. E aí o professor, o gestor vai questionar o pai ou quem direcionou aquele direcionamento para colocar um acompanhante. Ah, não, mas aqui, ó, meu filho tem direito. Não é que tem direito. Ok, eu falei ao início, olha só, presta atenção aqui, tem duas situações aqui para não ter conclusões precipitadas. Eu falei que tem autismo, que nível 1 de suporte não é moleza como nós todos pensamos, certo? Mas só que tem muitos nível 1 de suporte, ou até mesmo nível 2, nível 3 de suporte, não é porque tem um laudo que tem que colocar um professor, um acompanhante. Eu assumo a responsabilidade aqui em falar que muito deles não precisam de um acompanhante lá dentro da sala de aula. E que se colocar o acompanhante, tá, é lei, ok, mas foda-se a lei. Mas se colocar um acompanhante, eu estou olhando para o desenvolvimento, mas se colocar um acompanhante, vai ferrar com a autonomia. Ele vai ficar dependente desse acompanhante. Ou aquele acompanhante vai ser uma sombra ao redor dele. Porque eu sei que tem acompanhantes que são bons, beleza, mas tem alguns que, enfim, vão fazer tudo pelo aluno. Isso vai prejudicar fortemente o desenvolvimento dele ali no dia a dia. Deixa eu ver, terminou aqui. Perfeito, vamos ver outras perguntas aqui. Só complementando a pergunta anterior, que é um textão aqui. Recapitulando, precisamos avaliar de forma individual. Por quê? Tem situações que nível 1 de suporte vai precisar de acompanhante e nível 2 de suporte não vai precisar de acompanhante. É olhar de forma individual, só para reforçar aqui para você, certo? Combinado assim? Por que a pessoa com autismo não aparenta ter afeto? Não é uma regra. Porque a maioria dos alunos que eu atendi, e isso passa de 50%, eles são carinhosos, são amorosos. Ao início da aula é um toque aqui, um beijo, abraço, comemorando ao meio da atividade. Às vezes eu finjo que caio, caiu uma pecinha aqui em cima de mim, tá doendo meu braço. Calma, tio Rodrigo, deixa eu te ajudar. Ei, tem carinho, tem um amor ali. Tem um amor dentro, atrás daquela criança, daquele jovem autista, tem um coração amável, que precisa ser depositado amor. E também tem outra coisa, muitos deles, devido também aos seus comportamentos no dia a dia, recebem paulada do pai no dia a dia. Filho, senta ali, filho, isso, é briga o dia inteiro. É desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, é brigaçada dentro de casa. E aí a criança vive, até mesmo ela cresceu num ambiente muitas vezes de agressividade. Então, para aí. Se ela cresceu num ambiente de agressividade, ela está recebendo sua agressividade, poxa, como é que ela vai demonstrar carinho? Como é que ela vai demonstrar amor? Então você precisa o quê? Você que está assistindo esse vídeo e está se deparando com uma situação como essa, você precisa trabalhar com amor, depositar amor, mesmo não recebendo em troca. É dar sem receber. Uau, que bom que você veio. Você é uma pessoa amada. Nós amamos você, gostamos de você. Mesmo o semblante dele sendo neutro. Ele está absorvendo aquela energia. Já muda a energia do ambiente. Já fica um ambiente já harmonioso. Deposite coisas boas, fale coisas boas em si, palavras bonitas, palavras amorosas. Olha só que bacana a pergunta. Tenho curiosidade de que forma agir com meu sobrinho de 11 anos, com os diagnósticos. TDAH, muito forte em hiperatividade e impulsividade. TOD, transtorno opositor desafiador, forte em não cumprir regras. TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E, sem fazer muito investimento, que tal você criar uma rotina? Proponho um desafio aqui. Que tal você criar uma rotina com esse seu sobrinho? De 10 minutos diários de caminhada. 10 minutos de caminhada.
ele compreende o tempo no relógio? Se ele não compreende, você vai criar uma espécie de relógio pedagógico. Como, por exemplo, você leva 2 garrafinhas. Aqui dentro dessa garrafinha tem um monte de feijão. E aí, aquelas garrafinhas pequenininhas de refrigerante, de 100 ml. Aí, um monte de feijão. Vocês estão fazendo a caminhada. Ao meio da caminhada, você joga um pouquinho de feijão aqui. Vai caminhando mais um pouquinho, joga um pouquinho de feijão. Vai caminhando mais um pouquinho, joga um pouquinho de feijão. Ele vai compreender, você sabe o que é 10 minutos. Você vai dosar aqui. Mas ele vai entender que quando o feijão sai dessa garrafinha aqui transparente e vai para essa garrafinha verde, acaba a atividade. Aí, beleza, acabou a atividade. Então ele vai ter que controlar a ansiedade, vai ser interessante para a ansiedade dele, vai ser interessante para ele cumprir a regra, porque você fez um combinado que é esse percurso, não é para essa rua aqui, não é para esse loteamento aqui, é aqui. Ele vai ter que cumprir a regra também, porque a hora que acabar o feijão ali, a gente vai para casa. E depois, com o tempo, você vai aumentando, 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e ele vai tolerando. Mas vai ser uma forma pedagógica dele compreender essa parte de tempo, vai ajudar na liberação da endorfina para reduzir vai gastar essa energia dessa hiperatividade. Você falou também sobre a questão do TOD, do transtorno opositor desafiador, não somente na questão de cumprir regras, porque ele está com 11 anos de idade, vai crescer 13, 14, 17 anos de idade, vem a questão de força, pode envolver questões de agressividade, mas a gente vai gastar a energia dele aqui agora. Então a própria endorfina, uau! Vai ser muito interessante. Faz isso, pratica essa atividade com ele. Caminhada. Começa com 10 minutos todos os dias. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui. Esse aqui foi o vídeo número 1 de perguntas e respostas dos participantes de Ilha Solteira. Tem mais conteúdos pela frente. Vamos fazer o vídeo número 2, que vai estar na sequência para você assistir. Lá vai ser a continuação. Agradeço você que ficou até o final desse vídeo. E agora vamos para o vídeo 2, que está disponível já na sequência. Vai lá, assista e desfrute ao máximo!